Olá, seja muito bem-vindo para mais um XenoCast, o podcast que te deixa informado sobre as notícias no mundo jurídico. Eu me chamo Cíntia Pereira e estou aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Bruno. O Bruno é advogado especialista da Gerdau, mas eu vou deixar o Bruno se apresentar para a gente. Obrigado, Cíntia. Olá, pessoal. Muito obrigado. Fico muito honrado com o convite. É um prazer estar aqui. Bom, me apresentando, meu nome é Bruno Coelho, como já dito, sou advogado trabalhista e especialista jurídico na Gerdau e atuo atualmente no ramo da siderurgia, da mineração, da civicultura e das operações portuárias. Pouca coisa, né, Bruno? Bastante. Bom, para quem não sabe, a gente faz a gestão estratégica dos processos de volume da Gerdau, Unidade Ouro Branco, e muitas vezes eu e Bruno, a gente tem oportunidade, né, de dialogar aí quando o Bruno está aqui na usina de Ouro Branco, fazendo todo o trabalho que ele faz com excelência. E Bruno, muito obrigada mesmo por ter aceito nosso convite. Bruno é um parceiro nosso, né, já de longa data aqui no Xenu. E queria que você contasse pra gente, Bruno, um pouco da sua trajetória, né? Porque você já é jurídico interno há algum tempo, então eu queria que você compartilhasse com a gente aí qual foi a sua trajetória. Legal. Bom, minha trajetória inicia-se no jurídico há mais de 15 anos, quando fui fazer meu primeiro estágio em uma empresa do varejo de Minas, com alguma relevância no cenário nacional, e lá eu me apaixonei pelo direito do trabalho. Na sequência, eu fui contratado, permaneci mais um tempo nessa empresa, então tive a oportunidade de manusear processos, comparecer em audiências, e aquilo ali só aumentou minha paixão pelo direito do trabalho. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar em escritório, e aí fui para o outro lado da mesa, né? Fui ser o parceiro do outro lado, e isso me possibilitou ter uma visão muito, muito diferente, né, daquela relação que eu tinha até então. E aí eu fui atuar no ramo da logística, do transporte, no setor moveleiro, abrindo um pouco o leque ali. Na sequência, eu fui para o ramo da construção civil e permaneci em uma concreteira durante alguns anos. Até que finalmente eu tive um convite para poder integrar o time da Gerdau e finalmente entrei para a indústria do aço e lá estou há 3 anos. Que bacana, Bruno. Sua trajetória, ela é diversificada, o que te torna um profissional também com a possibilidade de assumir riscos diversificados, né? Muitos riscos, inclusive. Bom, Bruno, conta pra gente, então, a sua trajetória, né? Aí, como você acabou de dizer, com mais de 15 anos, no jurídico interno de uma empresa, hoje, né, Gerdau. Como você bem disse também, você não cuida de uma operação só da Gerdau, você cuida de algumas operações. Como que é a sua dinâmica, a sua rotina? E queria que você falasse aí, dentro dessa sua rotina, qual que é a importância da parceria de um escritório, né, do jurídico interno e escritório, que é o seu parceiro, que é o seu fornecedor de serviços. Como que tem sido isso aí dentro da sua experiência? Cíntia, na posição de especialista na Gerdau hoje, nós temos uma responsabilidade que vai muito além de gerir uma carteira de processos complexos, uma carteira diversificada, processos individuais e coletivos de toda a monta, né? Existe uma demanda muito grande numa companhia como essa, demandas burocráticas imensas, grandes questionamentos, grandes consultas. Então há uma necessidade de emissão de pareceres, de posicionamento para os fechadores dos negócios, para os executivos das usinas e dos negócios. Então é uma rotina realmente muito densa. Hoje nós trabalhamos com um consultivo muito grande, então é importante uma atualização contínua com os parceiros, entender como o judiciário tem se posicionado, né? Além disso, hoje, o grande exercício a se fazer, não só interno, mas como com os nossos parceiros, é de se tornar de fato parte do negócio e não só mais parceiro, né? Hoje nós somos provocados a todo instante a se tornar parte deste negócio. Produzimos aço e todo o processo interfere no aço, né? Sim. Então esse tem sido um grande exercício. Gerar valor para o negócio, né? Participar efetivamente do negócio e ter a ideia e ter a noção de que cada processo que nós recebemos é uma oportunidade de refletir sobre tudo o que nós fazemos dentro da companhia, né? E aí a sua pergunta, né, da importância do parceiro.
O parceiro que entende isso e que quer entender primeiro o nosso negócio, ele sai na frente. O parceiro que quer entender qual é o objetivo da empresa, quais são os valores da empresa, de que forma essa empresa quer impactar a sociedade, esse é o parceiro que vai trazer para a gente muito valor, que vai entender o nosso objetivo e que vai contribuir bastante para a gente. Muito bom, Bruno. A nossa dinâmica aqui no Xenu, a gente tenta ser esse parceiro, e assim, a gente entende também ser parte do negócio, como você disse, sabe? Eu sempre, nos nossos contatos, nas nossas reuniões, né? Nas entregas que o Xenu faz, e eu aqui tenho a felicidade e a honra mesmo de cuidar dos processos dentro do Xenu, né? Dos processos que são conduzidos, os processos da Gerdau. E assim, o cuidado que a gente tem com cada processo, mesmo se tratando de um volume muito grande, né? A gente chama a nossa gestão estratégica de carteira de volume, porque é uma gestão estratégica que a gente faz, mas pensando em dados e informações, a gente tem falado muito do Legal Ops, né? O que a gente consegue entregar tanto internamente quanto externamente, de resultado mesmo, né? Então, a eficiência que se mostra quando a gente tem economia de tempo. Então, a gente fala aí das metodologias ativas que a gente tenta aplicar, tanto internamente, mas de fato para levar para vocês, sabe? Entregar para vocês. Então, Bruno, a gente tenta, a partir de todos esses dados que a gente consegue coletar internamente, levar para vocês esses dados, né, de forma, muitas vezes, por meio de um BI, né, para que você consiga tomar sua decisão de forma mais assertiva possível, né? Claro que a gente entende os riscos do negócio, você mais, né, do que a gente, de qualquer forma, mas o que a gente tenta fazer é dar essa dinâmica mesmo, de trazer eficiência e efetividade para a sua tomada de decisão, sabe? Então, é ser parte mesmo. Isso é extremamente importante, Cíntia. Um parceiro como o Xenu, que se coloca na posição de aprendiz do negócio, para poder ter a capacidade de trazer soluções personalizadas, uma condução personalizada, uma condução que realmente se encaixa ao modelo da empresa, faz toda a diferença no nosso cotidiano. Essa união de forças e essa visão de aprendiz do negócio para poder efetivamente contribuir para o resultado tem sido extremamente reconhecido e tem gerado valor para a empresa e tem trazido para todos resultados nunca antes alcançados dentro da companhia. E o Xenu faz parte disso. Muito bacana. Fico muito feliz porque todo o empenho aqui do Xenu, seja do time técnico conduzido por mim, seja de toda a outra parte que é envolvida, né, do Legal Ops e aí controladoria, a gente recebe essa notícia com muita felicidade mesmo, porque é resultado do nosso trabalho aqui. A gente tem se dedicado mesmo intensamente em trazer dados, em trazer resultados para o negócio Gerdau. Bruno, como você acha que o escritório parceiro pode contribuir com você ali na sua rotina diária para você conseguir alcançar as metas da Gerdau, do negócio, né? E contribuir com os desafios diários aí no jurídico interno? Legal, Cíntia. Essa pergunta é muito pertinente pelo seguinte. Hoje a grande dificuldade que nós temos é a falta de tempo. Isso para todo mundo, né? E na Gerdau não é diferente. Nós temos uma escassez de tempo, uma diversidade de temas, uma diversidade de frentes de trabalho. E a gente precisa de ter parceiros que consigam trazer para a gente de forma antecipada alguns problemas. Por isso que eu reforço, cada processo é uma oportunidade de melhoria. É uma oportunidade de enxergar onde nós podemos melhorar e não termos outro processo. Sim. Né? Então, quando o escritório consegue avaliar isso com todo o cuidado, claro, cuida da ação, mas cuida do motivo e traz para mim, que traz para os meus pares dentro da Gerdau, olha, temos um indicativo aqui que é interessante, nós podemos fazer algum trabalho em cima disso, temos uma oportunidade de desenvolver algo em cima disso aqui. Isso é um dado muito relevante, né? Isso traz para a gente uma frente de trabalho inovadora, isso traz para a gente essa percepção de fazer parte do negócio, isso faz a diferença para a empresa no resultado dela, na linha final dela de resultado. Então isso é muito importante, essa gestão do tempo. Para isso, os parceiros dos escritórios precisam de apresentar ferramentas que realmente podem solucionar problemas, encurtar a trajetória de um problema,
né? Mas ferramentas que efetivamente funcionam para a gente, ferramentas que têm uma aplicabilidade para o nosso setor, para a nossa empresa. Por isso que é tão importante também esse atendimento personalizado, né? Todo processo e toda carteira é um laboratório, mas é preciso olhar para esses processos e para essa carteira dessa maneira, né? Como você trouxe já, nós temos alguma interação e é muito interessante quando o olhar de fora olha para aquilo ali e enxerga às vezes alguma coisa que o seu olhar viciado já não está vendo. E o parceiro tem que ser essa pessoa, tem que ser essa entidade que vai trazer para mim um olhar diferente daquele que eu estou tendo dentro da companhia, né? Uhum. E além disso, pensar diferente, né? Nós já temos muitas soluções no mercado, né? Diversas. Mas olhar diferente do que o mercado está olhando, trazer informações relevantes e trazer ferramentas que não só filtram essas informações e me dão todo um conjunto de informações, mas que sejam capazes de trazer para mim um norte, né? Um start ali para poder seguir e ter uma frente de trabalho efetiva dentro da companhia. Isso é muito importante, porque hoje a gente vive um momento de muita informação. Sim. Mas a gente faz o que com essa informação? Né? Por isso que eu penso que o parceiro que conhece o negócio vai enxergar essa informação e vai trazer para a gente um direcionamento de uma atividade legal a ser desenvolvida. Que bacana, Bruno, porque eu volto a falar sobre dados, né? Quanto mais a gente conseguir reunir dados sobre processos, sobre, né, os conflitos, né, em processos que a gente tem, e sobretudo porque a gente fala de um grande volume mesmo, então a gente consegue ter um número grande de informações, de dados, para de fato a gente conseguir apontar um direcionamento para o nosso cliente, para a Gerdau, por exemplo. Claro que às vezes a gente pensa a melhor solução, né, e pode ser que para você seja a solução adequada, às vezes a gente faz algum ajuste, né, para poder tentar atender da melhor maneira possível, mas fato é que a gente, com base nos dados, e por isso o Xenu tem investido muito em Legal Ops, muito, porque fazer essa gestão estratégica dos dados, das informações, desde financeiro, desde de números mesmo de processos e de problemas, né, que o cliente tem, para poder tentar trazer da melhor maneira, e quando eu digo melhor maneira, é a maneira mais efetiva, mais eficiente para o nosso cliente. E principalmente economizando o tempo, porque realmente o tempo hoje ele tem sido cada vez mais escasso. Falar sobre dados, eu já ouvi há mais de uma década, falando que o grande valor que alguém poderia ter, uma empresa poderia ter no futuro, seriam os dados. Então é isso que a gente tenta, porque se é tão precioso assim para a gente, muito mais precioso para o nosso cliente. Então é isso que a gente tenta reunir aqui para entregar para vocês, mas com esse direcionamento. E vale inclusive um ponto adicional nessa história. Consolidar esses dados e saber comunicar esses dados. Qual é o público que vai receber esses dados, né? Hoje nós temos uma grande interação, e o Xenu também faz essa interação conosco, de comunicação não só processual, mas inclusive uma comunicação executiva dentro das companhias. Uhum. Isso muda a forma como o jurídico interno e os parceiros são vistos dentro da companhia. Isso nos aproximou de forma significativa do negócio, né? Uma linguagem objetiva, mas que entrega todas as informações necessárias para o cliente e para o público dentro do seu cliente. Sim. Que é diferente, né? A mesma informação ela precisa de ser trabalhada para o público interno, de forma objetiva, para o judiciário de forma visual muitas vezes, e que tem se apresentado muito efetivo nos nossos processos. Então é importante ter os dados, ferramentas que consolidam esses dados, nos apontam uma tarefa ali a ser feita, um caminho a ser percorrido, e a comunicação desses dados. Ela é crucial para ela ter relevância e ela ser destacada dentro das companhias. E falando aí de dados, falando dessa comunicação mais visual, eu atraio aqui um pouco para a nossa conversa a inovação. Porque muitos têm falado sobre inovação, né? Quando eu falo aí de Legal Ops, uma das diretrizes, né, dentro do Legal Ops é a inovação tecnológica. A gente recebe muita informação,
né? Tem muita coisa no mercado, muitas ferramentas, muitas plataformas. E aí eu te pergunto, Bruno, ali no dia a dia, com inúmeros problemas, inúmeros conflitos diários para resolver, né? Cuidando aí de 4 unidades, como que você faz o filtro? Como que você utiliza essa inovação? Como que isso tem sido percebido por você, por exemplo, também? Até mesmo para você ganhar tempo, porque não adianta você ter esse monte de ferramenta e às vezes algumas que te tomam mais tempo do que outras. Como que você tem trabalhado isso? Hoje, Cíntia, eu tenho feito um exercício de filtrar as ferramentas, né? Como já dissemos aqui, hoje nós temos uma gama muito grande de ferramentas e de soluções. Mas isso não pode se tornar um fardo, ao ponto de você ter que utilizar todas essas ferramentas sem sentido. Então hoje nós fazemos um exercício de filtrar aquilo que traz para a gente a informação que realmente interessa, né? Então, seja por meio de um BI, que filtra tudo aquilo que eu tenho, já me traz uma forma de comunicação visual muito efetiva, relatórios dinâmicos, mas que realmente trazem uma informação já consolidada, que funcionam por si só, a forma de apresentar nos processos, às vezes, uma história muito complexa e às vezes com uma página muito bem feita, uma one page eu consigo trazer toda uma história visual e o magistrado vai conseguir ter uma percepção muito diferente, né? Então, em síntese, hoje o que a gente tem feito de exercício é utilizar boas ferramentas que são efetivas e que nos atendem e tirar tudo aquilo que é só enchendo os olhos, né? A coisa tem que funcionar, a ferramenta tem que ser efetiva. Por isso que eu volto a dizer, o atendimento personalizado, a estruturação de uma ferramenta personalizada, ela é muito mais efetiva. O que eu percebo às vezes, Bruno, é que com essa quantidade de inovação, de ferramentas, a gente fica um pouco refém, né? Parece que a gente tem que usar. E aí, quando você faz esse filtro e fala, essa se adequa à minha rotina, né? Essa que eu vou ganhar tempo, a gente falando de tempo de novo, né? Eu acho que é perfeito. Muito obrigada aí por compartilhar conosco essa sua experiência. Bruno, a gente está falando aqui, né, da atividade, da sua rotina, né, de tomada de decisão importante. E claro que a gente está falando aqui de números, de dados, mas tem um outro lado, né, dentro da sua rotina que é muito importante, porque você lida tanto com a parte consultiva, né, tentando minimizar aí também a parte de risco, né, da empresa, dentro do trabalhista, mas você lida também com processos judiciais, com demandas judiciais. E acredito que dentro aí da sua atuação, dentro do grande número de processos que você cuida, que ficam sob a sua responsabilidade, você deve ter uma dor que desponta assim entre as demais. Compartilha com a gente, qual que é essa sua dor? Cíntia, no mundo corporativo tão dinâmico, onde as empresas precisam de fazer correções de rota muito rápidas e precisam de se adaptar às mudanças do mercado, um tema relevante que toca diretamente a competitividade, muitas vezes, das empresas e a capacidade delas se manterem no mercado de trabalho e se manterem ali no mercado produzindo, né, de forma macro, é o tema 638 do STF, na minha opinião, né? Muito embora tenhamos tido uma mudança na legislação com a reforma trabalhista e o STF tenha firmado o entendimento de possibilidade e necessidade da intervenção prévia do sindicato, né, e não da negociação prévia ou chancela do sindicato, isso traz uma necessidade de que ambas as partes assumam o seu papel, de que o sindicato se empodere do seu papel ali de negociador, de interventor nessa história, e de que as empresas também sentem com o sindicato para poder trazer o melhor para os trabalhadores. Esse é, na minha visão, o objetivo, né? O tema ele traz consigo uma necessidade de debate, uma necessidade das partes discutirem, de construção, porque eu estou falando de um sindicato forte e eu estou falando de uma empresa. Então, essas partes têm que sentar, têm que debater e têm que construir o melhor para os trabalhadores, né, com a autonomia que cada um ali tem nessa mesa. Então, esse é um tema muito relevante para mim, é um tema que ainda, como sociedade, nós ainda vamos avançar e ainda há um grande espaço de melhoria ainda para as partes nesse ponto.
Bom, Bruno, eu faço minhas as suas palavras. Eu sempre defendo a pacificação, né? E aqui trazer um tema, uma questão mais ampla, que é a pacificação social mesmo, né? Então, seja pela via aí diretamente, né, desse diálogo que pode ser feito nesse momento diretamente com os trabalhadores, e aí chamamos atenção aqui para o tema 638 do STF, que é a intervenção sindical prévia como parte desse diálogo, não como decisor, né? O sindicato não decide. Eu não estou falando aqui de uma negociação coletiva como instituto do direito coletivo do trabalho, como a gente conhece, ou um acordo coletivo do trabalho, mas sim a participação do sindicato nesse diálogo. Então, a gente tende a, quando as partes, né, e aí nesse caso os empregados, com a presença do sindicato, podem sentar diretamente com a empresa para tentar negociar esse momento, né, de dispensa, né, esse momento que vai atingir, de certa forma, tanto a empresa, que precisa passar por esse processo, quanto os empregados. Eu acho que quanto melhor for feito, no sentido de que as partes estão de acordo com a decisão que vai ser tomada, eu acho que mais próximo da pacificação social nós estaremos, e permitindo também que a empresa continue com a sua atividade econômica, né? Então, de fato, eu defendo aí a presença nessa intervenção sindical, mas como você bem disse, acho que a gente ainda precisa, tem um caminho ainda, apesar da decisão do STF, tem um caminho a ser percorrido no sentido de amadurecimento mesmo, né, desse diálogo, do diálogo estar mais presente aí, né, nesses momentos tão delicados, tão sensíveis, né, nesses momentos tão sensíveis aí para a empresa, assim como para a sociedade. Bruno, chegamos ao final desse episódio. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Mais do que isso, queria te agradecer porque você compartilhou aí com a gente, né, um pouco da sua história e um pouco também das suas dores. Cíntia, eu é que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com você. E agradeço também a parceria do Chanur, né, desenvolvida nos últimos anos, tem sido muito proveitoso para a empresa. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Agradecemos também aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Espero vocês no próximo episódio. E se tiver alguma dúvida, né, sobre a gestão estratégica da carteira de volume, entre em contato conosco.